Oi, gente! Eu vim contar hoje como que eu ensinei o meu filho a linguagem de sinais, desde que ele era bem pequenininho, quando tinha ali uns 6, 7 meses. Como que é tomar banho? Esse é o primeiro vídeo que eu faço, então tô meio travada aqui, mas espero que eu consiga passar esse conteúdo para vocês. O bebê chora com fome, com fralda suja, com sono, com tédio, com calor. A gente nunca sabe por que o bebê está chorando, né? E por isso, eu busquei uma forma que eu pudesse me comunicar com o meu filho enquanto ele não sabia ainda falar, e foi incrível. Se eu tivesse 87 filhos, eu faria 87 vezes. Então eu vim contar aqui pra vocês como é que eu fiz a linguagem de sinais com o meu filho. Comecei ali basicamente quando ele fez 6 meses, que ele começou a se alimentar, já tinha um pouquinho mais de coordenação motora, e as coisas que eu gostaria que ele entendesse, não são diversos sinais, logicamente, mas as coisas principais que eu gostaria que ele se comunicasse, eu comecei a ensinar a partir dali. Então, quando ele começou a comer, tudo que eu sempre perguntava, você quer comer mais? Eu já fazia o sinal, quer comer mais? Quer comer mais? Porque a criança começa a associar. Você pode pensar, nossa, o que tem a ver? Meu Deus, a criança nunca vai associar isso. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Quando você fala pra criança, dá tchau, você não faz assim? E a criança não aprende? É a mesma coisa, é parte do mesmo meio. Você fala e você faz o sinal. E existe um monte de gente que fala que isso pode atrasar a fala, a criança pode tardar a fala por conta disso, porque ela está fazendo sinal. Mas, contando aqui da minha experiência, na experiência com o meu filho, isso não aconteceu. Pelo contrário. Quando ele começou a aprender a falar, ele já falava e fazia o sinal até ele deixar de fazer o sinal completamente, porque ele sabia que já conseguia se comunicar aí com a fala. Em algum lugar aqui da tela eu vou colocar um videozinho de como é que ele falava com a língua de sinais e já se comunicava a partir do momento que ele aprendeu. Como que é comer? Então perceba que é muito fácil você ensinar o seu filho. Apenas lembrar que toda vez que você vai falar alguma coisa, você faz o sinal junto. E ele vai associar uma coisa a outra e vai começar a repetir quando houver necessidade. Nesse vídeo que eu vou colocar próximo, você vê que ele está chorando. Eu não sabia o que ele queria fazer, não sabia qual era a necessidade dele. E quando ele se lembrou que ele poderia fazer um sinal, que eu saberia o que era, que eu já responderia e ajudaria ele com isso, ele fez. O que você precisa, filho? O que você quer, meu amor? Mamãe não tá entendendo. Comer? Você quer comer? Ou você terminou? Mais? Ah, tá bom. Mais, então vou pegar. Então eu vou mostrar um pouquinho dos sinais aqui que eu ensinei para o Edu. Como eu já comentei, o sinal de mais. Então, isso é muito importante na hora da alimentação, né? Para você entender quando a criança está chorando porque ela quer comer mais ou quando ela terminou. Esse sinal também eu achava incrível, assim. Quando ele finalizava, às vezes a gente estava tentando dar comida e ele não queria mais. E ele terminou. Então, a gente já sabia que tinha acabado. E não só também na parte de alimentação, né? Mas outras coisas também. Então, quando ele queria sair de algum brinquedo, por exemplo, ele poderia fazer assim, eu entenderia. Quando ele quisesse sair do banho, enfim. Não seria mais ali necessário que houvesse o choro para que a criança comunicasse a sua insatisfação ou que quisesse mudar a situação que ela estava. Ela poderia fazer o sinal que eu já entenderia. Um sinal que demorou um pouquinho mais para o Edu aprender, eu acho que até pela coordenação motora, foi o sinal de ajuda, né? Que seria esse sinal aqui. Ele fazia assim, mas eu já entendia que era a ajuda que ele precisava. O sinal de por favor, o sinal de comer. Então, quando ele estava com fome, ele fazia o sinal, eu já entendia. O primeiro sinal que ele aprendeu, que foi o sinal de TT. O que você quer, filho? TT? Um sinal que ele sabia fazer também, mas ele nunca fazia, que era o sinal de dormir, pedir para dormir. E como que é dormir? Quer dormir? E alguns outros sinais que a gente fazia com ele, mas que não havia uma necessidade muito grande, que era, por exemplo, tomar banho, chuva, passarinho. Então, sempre que eu via um passarinho, eu falava, filho, olha o passarinho, olha o passarinho. E eu juro pra vocês, gente, o dia que ele viu um passarinho e ele simplesmente virou pra mim e fez assim, ó, foi incrível, assim, ele
acho que ele tinha o quê? 1 aninho. Ele fez assim pra mim e assim, puxa, ele conseguindo se comunicar algo que ele não conseguiria, né? Ele não conseguiria falar. Olha o passarinho, mãe. E ele fez assim, se comunicou comigo e foi muito gratificante pra mim. Esses sinais que eu mostrei pra vocês é da ASL, que é a língua de sinais americana. Mas você pode fazer também as libras, né, aqui do Brasil, que a gente utiliza por aqui. Eu fiz americana porque eu aprendi a linguagem de sinais com a Flávia Kalina, que é uma youtuber também, que fala sobre maternidade. Então eu já aprendi os sinais ali e repliquei com meu filho, mas você pode fazer da forma que você achar melhor. Então, o que é importante é você entender quais são os sinais essenciais que você precisa se comunicar com seu filho para ensiná-lo. E muito legal que toda a minha família começou a falar em linguagem de sinais também. Inclusive, meus pais, eles não acreditavam que ia funcionar. Você que está assistindo, pai, você lembra que você achava que não ia funcionar? Falava assim, nossa, mas que doideira, parece doida fazendo assim. E quando eles viram o Eduardo replicando a linguagem de sinais, eu juro pra vocês, eles iam no shopping e eles falavam assim, meu neto fala em linguagem de sinais, olha isso. Edu, faz mais. Edu, faz terminou. Eles sentiam orgulho de ver, ficavam encantados com a linguagem de sinais e realmente é muito bacana. E aqui em casa todo mundo fazia, eu, meu esposo, meus pais começaram a fazer também. Vocês também vão ver aqui um vídeo em algum lugar. O que você quer? Tá querendo alguma coisa, né? Enfim, gente, eu super recomendo que vocês façam. Diminui a frustração da criança, né? Porque como ela não consegue falar, né? Às vezes quer se expressar, às vezes quer pedir alguma coisa, mas não consegue. Então tem aquela frustração, chora, porque é a forma que consegue se comunicar. Mas se você ensinar esses sinais, eu tenho certeza que vai melhorar aí a interação, a comunicação de vocês. Se você ensinou linguagem de sinais para o seu filho ou para algum conhecido seu, alguma criança, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E também comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você acha que funciona ou não a linguagem de sinais. E sugiram outros vídeos aqui embaixo que vocês gostariam de ver da minha percepção. Até o próximo vídeo. Tchau! Como que é passarinho? Oi. Como que é o passarinho? Oi. Como que é? Ai, passarinho. Como que é a ajuda? Ai, como que é tomar banho? Toma banho. Como que abre? Abre. Ah,